Olá, hoje o Diário Cast recebe o deputado federal Patrus Ananias, com vasta experiência política e o seu vínculo com a região, sendo, como se diz, anfitrionado pela vereadora Juliane, que está aqui mais uma vez marcando presença. Participa também da entrevista a diretora do Jornal Diário de Caratinga, Vera. Olá, é um prazer recebê-los, muito mesmo, Ju, mais uma vez, né? E vamos lá, Zé, pode começar. Um dos motivos, está até nas mãos da Vera, a sua vinda a Caratinga é esse livro que o senhor vai lançar na Academia Caratinguense de Letras. Do que trata? O nome já diz tudo, mas eu gostaria que o senhor falasse quais as reflexões, esse livro que o senhor faz do Brasil hoje. Primeiro, eu quero saudar fraternalmente vocês que estão aqui conosco, nos entrevistando, né? A Vera, o José, as pessoas que estão também sintonizadas conosco, dizer da minha alegria de estar mais uma vez aqui em Caratinga, aqui com a Juliane, a nossa vereadora, o Luciano, companheiro dela, é o coordenador do nosso mandato aqui na região. Então é com muita alegria que a gente está aqui mais uma vez e vamos amanhã fazer o lançamento deste livro, que é um livro que reúne textos que eu fui publicando ao longo da vida. Aí tem textos que já saíram em livros, inclusive. O primeiro dele, o texto sobre o Guimarães Rosa. Sertão, a Forte Palavra. Sertão, a Forte Palavra. Já foi publicado também um livro que tem texto sobre o Guimarães Rosa, está mencionado aí. Tem um texto também sobre Machado de Assis, em que eu trabalho mais especificamente a questão racial, mostrando que o Machado de Assis não foi omisso em relação à questão da escravidão e do racismo no Brasil. E a sua obra-prima, As Memórias Póstumas de Brás Cubas, é uma denúncia muito vigorosa, só que o Machado de Assis era sutil. A gente tem que ler uma, duas, três vezes para perceber. Então. E tem também aí nesse livro um outro texto que foi também mais elaborado, que também já foi publicado em livro, que é um texto sobre educação. Foi escrito em homenagem a um grande amigo, o padre Königs, um jesuíta de Belo Horizonte. Ele pediu, quando fez 80 anos, um livro de presente sobre educação. E ele relacionou as pessoas que ele queria que escrevessem. E eu fui incluído entre elas. Então é um texto também mais trabalhado, mais refletido, né, que está presente aí quando eu falo das questões relacionadas com a educação. E outros textos são pronunciamentos que eu fiz, pronunciamentos na Câmara, algumas palestras em universidades, né, sobre temas que refletem a questão da Constituição brasileira, o Estado democrático de direito, os direitos fundamentais, a questão das políticas públicas, sociais, a necessidade do Brasil de se afirmar como uma nação soberana e que cuida bem do seu povo e da sua gente. Então são esses os temas que estão aí presentes. O título do livro já diz muito, né? É Reflexões sobre o Brasil. É bastante amplo, né? Exatamente. E tem um texto aqui que fala assim: por que o presidente Lula é um preso político? Esse texto foi escrito quando Lula foi preso, arbitrariamente. É um texto que eu escrevi como advogado, refletindo. Eu gostei muito de o que você falou. E depois você vai verificar, quem lê isso aí, vai verificar que as ponderações que eu fiz são muito, muito corretas. Você falou de um professor. Coloquei que o presidente Lula, de quem eu fui ministro, né, com muita honra, nos 2 primeiros governos dele, ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quando implantamos o programa Bolsa Família. Que está fazendo 20 anos agora. 20 anos. Aí, na verdade, eu chamo atenção para isso, que o Lula está sendo julgado politicamente por juízes, promotores, né, que estavam fazendo não um julgamento com base no direito, nas leis, mas com razões políticas. E os fatos posteriores, sobretudo a carreira depois política, tanto do promotor, que eu esqueço o nome, como do juiz Sérgio Moro, deixaram claro que as minhas ponderações estavam certíssimas, né? O juiz Sérgio Moro aceitou ser ministro do Bolsonaro, deixando claro que ele tinha uma opção política, e uma opção política de extrema direita, extremamente conservadora, e foi com esse viés que ele procurou julgar e condenar o Lula no sentido de afastá-lo da vida pública nacional. Infelizmente, ele perdeu. Teve a participação também do Delanhol, né? Que era... Eu esqueci o nome dele, você lembrou? É um nome difícil de guardar. Não só o nome também, né, com todo o respeito que as pessoas nos merecem, né, como cristão que procuro ser militante que sou, mas tem algumas pessoas que realmente
não são fáceis, não, O né? senhor é Pela católico conduta. praticante, né? Eu procuro, assim, seguir, sobretudo, os ensinamentos de Jesus. A minha fé, cada vez mais, sou formado na tradição cristã, católica. Ligado às comunidades no eclesiais. me formei nessa linha aí, né? Na minha adolescência, as comunidades eclesiais de base, a teologia da libertação, as pastorais. Mas eu procuro sempre, cada vez mais, quebrar um pouco, assim, digamos, os dogmas e ter como referência fundamental a pessoa de Jesus. Os ensinamentos e os exemplos de Jesus. É o melhor, né? É o melhor, sem dúvida. Sem dúvida, é o melhor. Atravessa 2000 anos de história e vai ganhando cada vez mais alento. Até só citou a teologia da libertação, eu me recordo, somente em 84, o Leonardo Boff, que passou. Por que ainda assusta tanto a teologia da libertação? Digamos assim, a um certo setor da sociedade. Olha, na verdade, nós vivemos numa sociedade conflitiva. Né? Daí a importância da democracia, a importância do diálogo, da boa conversa, para nós tentarmos resolver as nossas diferenças em boas conversas, em mediações, né? Mas nós vivemos numa sociedade em que as pessoas são diferentes. Além dessa diferença das pessoas, diferentes visões do mundo, diferentes compreensões da realidade, está ficando cada vez mais claro para mim que tem um ator escondido, que é o poder econômico. Os donos do dinheiro, aqueles que querem sempre defender os seus privilégios, os seus interesses, em detrimento da maioria das pessoas, da maioria da população. Eu não sou contra o dinheiro, mas nós não podemos viver numa sociedade em que o dinheiro seja a única referência, ou a referência fundamental. Nós falávamos aqui da pessoa de Jesus, é bom lembrar, Jesus dizia, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é que Jesus fosse contra também as pessoas que tinham dinheiro, tinha até amizades, né? Zé de Arimateia e tudo, era né? muito rico. Mas a questão é quando o dinheiro passa a ser a questão dominante na sociedade. Né? Então eu defendo, por exemplo, a propriedade. Agora, o direito de propriedade, que é um direito legítimo na Constituição, não pode ser um direito absoluto. Ele deve estar também adequado, se não mesmo subordinado, às exigências superiores do direito à vida, do projeto nacional brasileiro, do que nós queremos para o Brasil, a nossa soberania, né? Deve estar subordinada a essas exigências do bem comum. O ser humano é um ser comunitário, nós vivemos em comunidade, ninguém vive sozinho. E para nós vivermos em comunidade, nós temos que pensar também nos direitos individuais e dos direitos coletivos, nos direitos que dizem respeito às comunidades. O senhor acha que no governo anterior, na presidência, né, ele tentou diminuir o trabalho social que foi feito? Tentou diminuir, não, tentou acabar. Né? Tentou desmontar tudo. Educação, por exemplo. 4 anos de governo, 5 ministros da educação. Sim. E gravíssimas acusações de corrupção. Né? Nenhum projeto pedagógico. A omissão na saúde em relação ao Covid. Né? Ele não desmontou o SUS, porque o SUS realmente está muito presente na sociedade brasileira. É reconhecido mundialmente. O Covid mostrou a dedicação e o empenho, né, das pessoas que trabalham no SUS, médicas, médicos, enfermeiras, enfermeiros, enfim, trabalhadores. Inclusive, o senhor visitou o Casu hoje, o Casu fez um trabalho exatamente, belíssimo, Covid. tocou meu coração lá, recuperando todo o trabalho que foi feito. Então foi o desmonte das políticas que nós montamos no governo do Lula, relacionados com a segurança alimentar, com o apoio à agricultura familiar, as políticas da assistência social. Agora, é exatamente isso que eu penso, sabe assim? E penso com base em reflexão, conversando com pessoas, né? Já uma longa trajetória política. Na verdade, o governo passado era um governo a serviço de interesses econômicos. Então, desmontar as políticas públicas, né? O desmonte do Estado, essa privatização que eles querem em todas as frentes, agora querem privatizar aqui em Minas a CEMIG, essas privatizações é para abrir espaço para o capital, para que grandes empresas possam alargar cada vez mais os seus lucros em detrimento do bem comum, do interesse coletivo, que deve conciliar o direito de propriedade com a presença também do Estado, com políticas públicas, para que a gente possa sempre promover o bem comum. Pessoal, agora para Juliane. Juliane, nas últimas eleições, Caratinga, os deputados mais votados, a verdade é que não tem vínculo nenhum com o município. Qual a importância da sua ligação com o deputado Patrúcio justamente para fazer que Caratinga seja representada?
É muito importante, né? Primeiramente agradecer aqui a presença do Patrus, é uma honra tê-lo aqui na nossa cidade, na nossa região, e sempre muito bom estar ao lado do Patrus, né? Agradecer a Meira, Zé Horta e a todo Diário de Caratinga. É muito importante nós termos essa referência, né? Nós tivemos referências também de deputados votados aqui da esquerda, tivemos muitos deputados votados aqui, inclusive o Patrus, né? Que fez uma frente devido ao nosso apoio também, né? Da nossa comunidade. E a gente teve, sim, muitos que se verteram para a direita, até por causa das redes sociais, né? Sim. Nós tivemos esse fenômeno aí das redes sociais, de deputados que fizeram tipo um guarda-chuva, mas que vieram muito também sem muitas propostas, né? Mais batendo, falando mal, a gente teve muito, mas depois a gente não viu propostas sólidas. E a gente mesmo assim, timidamente, fazendo o nosso trabalho de formiguinha, né? A Vera conhece o nosso trabalho. E ela fala assim, a Juliana não cansa, né? E a gente ali fazendo o trabalho de formiguinha, subindo no morro, levando o santinho de casa em casa, fazendo ali o trabalho de militância mesmo. Nós conseguimos também trazer o nome dos nossos deputados e principalmente o nome do Patrus Ananias aqui para a região. Tem o Leonardo Monteiro, tem o Padre João. Leonardo Monteiro, Padre João, o Reginaldo Lopes e o da Bia, Rogério Correia, também foi votado aqui, o Sindiúti apoiou muito, né, os professores. Rogério Correia com uma atuação bastante destacada na CPI, né? Sempre muito sereno, até quando sofre ataques, muito sereno, realmente bastante muito destacada a participação dele. Colocando o nome dele com o nosso apoio para a Prefeitura de BH. Né? A Juliane falou justamente a questão das redes sociais. Eu percebo que a direita, extrema-direita, uma avaliação minha, eu posso estar enganado, foca muito em determinadas pautas, né, pautas de costumes principalmente, parece que chama mais atenção, mas eu não vejo falando sobre educação, economia, geração de emprego. Qual a sua avaliação? Exatamente, né? Eu acho que não interessa a determinados setores da sociedade, né, esses que querem fazer política a serviço de interesses econômicos, a serviço do dinheiro, né? Não interessa a eles debater as questões com seriedade. O que nós realmente queremos para a Caratinga, o que nós queremos aqui para a região, para Minas Gerais, para o Brasil, debater com seriedade a questão das políticas públicas, educação, saúde, cultura, segurança pública, segurança alimentar, etc., né? Investimentos, obras estratégicas, obras viárias, etc., apoio, né? Apoio à agricultura, etc., à indústria, ao comércio. Não interessa a eles debaterem isso, porque há um interesse muito grande hoje de certos setores da sociedade que se dizem neoliberais, né? Com o desmonte do Estado. A escola de Chicago. Exatamente, perfeito. Que é o desmonte do Estado, a privatização de tudo, né? Tudo nas mãos privadas. São Chicago Boys, né, que são chamados. Quando se fala em privatizar tudo, é para abrir espaços de ganho. Quando você fala em privatizar a educação em todos os níveis, é para abrir cada vez mais espaço para que o setor privado possa ganhar na educação. O mesmo raciocínio vale para a saúde, vale até para a assistência social, né? A questão da energia elétrica, por exemplo. É claro que tem setores que são próprios do setor privado. Agora, eu penso que tem determinados setores que o Estado deve estar presente, ainda que respeite o espaço do setor privado, que tem as escolas privadas, as escolas comunitárias, nenhuma dúvida. Mas é fundamental que o Estado garanta para as crianças e jovens pobres, ou para aqueles que querem estudar em escolas públicas, convivendo inclusive com pessoas de outras classes sociais, nesse convívio mais democrático, garantindo ensino de qualidade. E o mesmo valendo para outras políticas públicas. Então, o que nós estamos vendo hoje, na verdade, o que eu vejo, é uma presença muito forte dos interesses econômicos. Né? Escola sem partido existe? Não, eu tenho até um artigo sobre isso aí. Eu peguei o título. Não há isso. Porque hoje a gente vive muito isso, né? Eles acham que... É que eu coloco aí, todos nós temos as nossas posições políticas. Sim. Todos. Ficou claro que o Sérgio Moro tinha posição política.
quando ele julgou e condenou injustamente a maior liderança política da história do nosso país. Eu né, tenho assim. um amigo que ele não falou que não vai deixar o filho dele estudar numa escola federal porque ele acha que ele será altamente influenciado. Você acredita Não, de nisso? jeito nenhum. A escola... Mas discute muito, discute-se Isso é isso. muito discutido. A escola pública é um espaço democrático. As pessoas vão para o magistério, não é por razões por ideologia política, não. Vão pela sua qualificação profissional. Então, a escola pública é uma escola democrática. Tem pessoas com diferentes visões do mundo. E é isso que nós queremos para o Brasil. Que as diferentes visões de mundo se coloquem democraticamente, respeitosamente, e que a gente, a partir daí, vá construindo os consensos, as possibilidades compartilhadas. Isso é que fundamenta o Estado democrático de direito. É nisso que estão as raízes dos direitos humanos, que na nossa Constituição são os direitos fundamentais. Então, a escola sem partido é uma escola autoritária. É uma escola, todo mundo tem partido. Escola sem partido, a escola sem partido, eu coloco aí, é a escola do partido único. Sim. É a escola daquele partido que quer impor autoritariamente, como quis impor o governo passado, que quer impor as suas verdades e os seus interesses. Falando em escola, educação, o que você achou dessa polêmica criada pela direita a respeito do Enem? A questão ideológica. Qual a avaliação do senhor? Olha, essa direita brasileira, sobretudo essa direita golpista, né? Essa direita formada no bolsonarista, né? Ela quer o golpe de Estado. Né? Ela não quer conviver com a democracia. Né? Então, o que nós tivemos no Enem foram questões abertas. Né? Questões... Agora, eles querem ter isso, eles querem ter o Enem do partido único. Né? O sonho deles é um Enem onde só entram as questões da direita, onde só entram as ideias fascistas que eles defendem. Né? Assim, o Enem foi uma abertura democrática. A minha neta, que ainda no segundo ano científico, ela fez o Enem para... Né, pode fazer teste, um teste. Ela achou ótimo. Nós almoçamos em casa ontem, conversamos assim bastante e tal, ela me contando a questão da redação, e ela não é uma pessoa assim que me siga automaticamente, não. Ela tem também as visões dela e tal, sabe? Então foi uma questão democrática, né? Agora é isso, eles estão marcando tudo, sabe? E aí entra a questão da mentira, entra a questão das fake news, né? Por isso que eu acho que é importante nesse momento no Brasil, um grande desafio para nós é fortalecermos a democracia. O senhor assustou com o 8 de janeiro? O senhor teve medo? Tive. O senhor teve medo? Tive e acho que todos nós assustamos. Quando eu vi aquela movimentação quando eu vi, eu posso falar que quando eu vi as manifestações, eu estava em Belo Horizonte, eu entrei no circuito. Tá? Eu fiz chegar, inclusive, ao presidente Lula as minhas preocupações. Você ficou preocupado? E ele imediatamente começou a agir. Ele estava fora de Brasília também. Ele estava em São Paulo, até numa chuva, Araraquara, né? Exatamente. Sabe? Eu fiquei muito preocupado. Eu fui informado antes, já um dia, 2, 3 dias antes, pessoas estavam me informando, olha, o pessoal está indo para Brasília aí, tem indo no ônibus, está indo isso e tal. Tinha aquele negócio também muito incômodo, daquelas pessoas que ficaram... Né, os acampamentos, dos quartéis militares. Né, assim, E estava muito claro isso, ficou muito claro que o Bolsonaro e os seus seguidores mais próximos não têm nenhum compromisso com a democracia, eles querem destruir a democracia. E isso o Bolsonaro deixou muito claro no 7 de setembro, quando ele bateu de frente com o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal e com os valores democráticos. Então eu penso que foi importante, né, a reação democrática. Agora a CPMI, nós mencionamos aqui o Rogério e outras pessoas que participaram, deixou muito claro que foi realmente uma tentativa de golpe, né, que envolveu inclusive pessoas, para dizer o mínimo, envolveu pessoas muito próximas, para não dizer o próprio, né, ligadas ao então presidente da República. Agora está sendo cogitada a delação do Mauro Cid, né, que ele disse que tanto a esposa quanto um dos filhos, né, Eduardo, seriam as pessoas que mais instigavam o Bolsonaro a tomar essa atitude.